Aleluia. Cumprimentar todos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar, irmãos, pelo dízimo e as ofertas. Estenda as suas mãos para cá. Senhor, neste momento, Senhor, nós já queremos orar, Senhor, pelos dízimos e pelas ofertas, Senhor, da tua casa, Pai. Abençoa, Senhor, cada dizimista, cada ofertante nesta noite, Pai. Que o Senhor possa abençoar, meu Senhor, prosperar, meu Senhor, a vida de cada um, Pai. Abençoa, Senhor, da mesma forma, Pai, aqueles que não puderam ofertar e dizimar, Pai. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, para aqueles que necessitam, meu Senhor, daqueles que estão precisando, Pai. É assim, meu Senhor, que eu te oro, meu Senhor, e te agradeço. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém? Quem trouxe suas Bíblias, abra em Mateus, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. Motivo de alegria, a gente está na casa do nosso Senhor Jesus, cultuando e adorando. O nosso pastor, infelizmente, não pôde estar aqui presente, porque tinha um casamento também lá na Elbetel nos Patos, e aí teve que comparecer também para dar as bênçãos apostólicas. Mas mesmo assim, nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus, e que aquele que veio à casa do Senhor Jesus hoje, seja bem-vindo em nome de Jesus, tá? Aqui é uma casa de Deus, a casa para nós cultuarmos juntos e adorarmos ao Deus a qual nós servimos. Mateus, capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. E ele dizia: arrependei-vos, ou arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Façam veredas retas para Ele. Leia esse finalzinho do versículo de número 3. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor e façam veredas retas para Ele. Antes de você se sentar, coloca sua mão no seu coração, faça uma pequena oração juntamente comigo. Maravilhoso eterno Deus, graças nós te damos, Senhor, por essa noite, por esse momento, pelos louvores aqui entoados no teu santo nome, Jesus. Já sentimos a tua presença, Senhor, nesse lugar, Senhor. Tua presença que renova nossas almas, as nossas vidas, Senhor. E nós entregamos, Senhor, essa ministração, essa palavra nas tuas mãos, Jesus. Que você venha primeiramente abrir as nossas mentes e os nossos corações para escutar a tua mensagem, Jesus. E que a gente aceite, e que a gente saia daqui renovado na noite de hoje, curado. E que a gente seja sempre, sempre, sempre chamando você de Pai, Jesus. Assim que nós oramos, assim que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Baixa um pouquinho o retorno. Quando nós falamos dessa mensagem, essa mensagem que nós podemos citar, o João Batista que prepara o caminho, e nós como igreja, você tem preparado o teu caminho? Nós como igreja, nós devemos preparar o vosso caminho, ou os nossos caminhos. Por que nós devemos preparar? Porque Deus, Ele vai voltar. Nós não sabemos a hora nem o momento que Deus vai voltar, mas nós sabemos que Ele irá retornar para buscar a tua igreja. E aí, enquanto igreja, nós devemos estar preparados. Nós devemos preparar sempre o nosso caminho, o caminho para que Jesus, Ele adentre e venha buscar a tua igreja. Nós temos feito isso? Será que nós temos preparado esse caminho, fazendo as coisas para a obra de Deus? E aí, quando nós falamos no deserto, nós sabemos que o deserto é um meio de prova também, mas que também é um meio de bênção.
é o meio ao qual Jesus ele vai abençoar o teu povo. Sabemos que por mais que seja dificultoso a aprovação, lá nós estamos ali na prova, às vezes na dificuldade, às vezes Deus não abre uma porta, mas enfim, o deserto é onde Deus vai falar com o teu povo. E por que Deus ele deixou o seu povo ir para o deserto? Ou por que Deus ele fez com que o povo, quando saiu de Israel, ele fosse para o deserto? Por que Deus ele fez isso? Deus ele queria ver quem era fiel a ele. Deus ele queria conhecer os corações dos seus filhos. Deus ele queria ver quem estava com ele e quem não estava. Deus viu que nas coisas que ele ia fazer, nas coisas que estavam faltando, mas ele era o Deus Todo-Poderoso. Ele era o Deus soberano. E ele entrava com providência constantemente para aquele povo. Infelizmente nós, muitas das vezes, estamos na prova, estamos na dificuldade. Às vezes nós perdemos uma parte do emprego, às vezes nós não temos um emprego certo. Mas Deus, ele é Deus misericordioso para cada um de nós. Deus, ele vai abrir portas no momento certo. Deus é um Deus de providência, Deus é um Deus de misericórdia. E Deus é o Deus Pai, Deus Todo-Poderoso. E quando nós falamos, mas por que Deus ele fez isso? Nós podemos citar várias pessoas na Bíblia que justamente estavam aí e passaram por esse deserto. O deserto não é somente para quem está aqui na terra, mas antigamente muitas pessoas também passaram pelo deserto. E o deserto é o grande palco de teste do Deus Todo-Poderoso. E aí, estás preparado? E aí, vamos passar juntos pelo deserto, cantando e exaltando a Deus a qual nós servimos? É no momento do que nós passamos por aflições, dificuldades, que Deus ele conhece o verdadeiro cristão. Não importa a gente só falar com Ele, só orar a Ele no momento de felicidade, no momento em que as coisas estão tudo dando certo, no momento que nós estamos, infelizmente, com nossos bolsos cheios. Não. Mas no momento que falta também, a dificuldade aparece, que nós devemos exaltar e glorificar a Deus a qual nós servimos. O nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele foi levado ao deserto. Ele foi tentado ao deserto durante 40 dias e 40 noites, Ele estava ali caminhando no deserto. Ele foi tentado pelo diabo, mas Ele mesmo falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Por mais que ele estivesse ali, às vezes, naquela aflição, naquela angústia, naquela fome, mas ele não sucedeu, ele não cedeu, aliás, à tentação do diabo. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também sabemos que Moisés, ele foi levado ao deserto para ser testado como instrumento de Deus. Nós sabemos que Moisés levou todo o pessoal de Israel juntamente com ele, mas muitos no caminhar já reclamavam. Mas como é que o nosso Deus tira a gente de Israel, onde a gente tinha alimento, tinha fartura, a gente tinha de vestir, de dormir, e a gente vem para o deserto para a gente morrer? Na verdade, Deus ele não faz isso. Deus ele vai provando, Deus ele vai vendo quem é aquele que reclama, quem é aquele que não reclama, quem é aquele que vai justamente estar com ele nos momentos fáceis e difíceis. Miriam também foi levada ao deserto para ser testada em sua fidelidade para com Moisés. Arão foi levado ao deserto para ser testado na pureza de sua fé em Deus. Todo o povo de Israel foi levado ao deserto para ali ser testada a sua capacidade de luta em Edomeus e outros povos. No deserto é testada a nossa capacidade de louvar a Deus em situações difíceis. Deserto, lugar escolhido por Deus para ensinar o teu povo. Quando nós falamos de deserto, nós podemos perceber que se a gente for, aqui no Chorozinho não faz tanto calor, mas se a gente for a Morada Nova, ou a Canindé, a terra do pastor, que é mais quente que Morada Nova, obviamente, a gente vai ver que em algumas cidades do nosso Ceará, são cidades muito quentes. E agora imagina no deserto. Não tem árvore nenhuma, não tem água nenhuma, não tem nenhuma plantação para você se esconder um pouquinho embaixo. E o calor é muito grande. De dia, e uma nuvem com o povo de Israel, para que a sombra que ficasse ali sobre eles. E à noite, e uma luz que iluminava, que esquentava o corpo deles, para que eles não pudessem morrer de frios. E assim é o Deus Todo-Poderoso. Ele faz de tudo para que a gente não pereça, para que a gente não morra no deserto, para que a gente não enfraqueça e não faça pecado aí quando nós estamos no deserto. Josué também passou pelo deserto,
para aprender a ser um obreiro auxiliar. Deserto, grande discipulado de Paulo. Nós sabemos que também Elias estava no deserto. Elias, ele saiu de um seu local e foi para o deserto. Ele pediu até para ser morto, para tirar a sua vida. Mas Deus o alimentou, Deus deu aconchego, Deus deu afago. E Elias, ele foi restaurado a sua vida, e ele ficou firme e forte na presença de Deus. Então nós, como cristãos, nós devemos saber que nós dependemos exclusivamente do nosso Deus Todo-Poderoso. Nós dependemos dele para que as coisas aconteçam nas nossas vidas. Sem ele não há nada que possa fazer o impossível por nós. Somente ele que é o Deus do impossível. Somente ele que é o Deus Todo-Poderoso, capaz de reverter o nosso quadro. E no deserto não há comida, nem sombra, nem abrigo. O deserto é deserto. Mas foi no deserto que o povo de Israel descobriu que o seu sustento vem de Deus. O povo de Israel descobriu que apenas no deserto é que Deus ele também estava agindo, mas que o deserto estava ensinando o seu povo a ser realmente servo de Deus, a ser filho de Deus. E aí o nosso Deus, ele providenciou tudo para aquele povo de Israel. Providenciou maná, providenciou água, onde não havia nada. A água foi tirada de pedra, de rochas, mas que deu de beber, deu de comer ao seu povo. E o maná, ele foi sempre, ele foi alimentando o povo de Israel. E às vezes quando o povo reclamava, mas só tem maná, só tem maná, só tem maná, e Deus mandava as codornizes para poder o povo se alimentar de carne. Deus é o Deus Todo-Poderoso, misericordioso. Deus é o Deus que cura, que abençoa. Por mais que ele faça ou ele não faça, Deus é sempre Deus. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 a 4, vem dizendo o seguinte: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor Jesus, viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, e nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. O que nós podemos destacar nessa passagem de Deuteronômio, por mais que fosse 40 anos no deserto, mas nesses 40 anos, nenhum pé ficou inchado. E às vezes, quem aqui trabalha em pé, ou quem aqui trabalha um pouco mais caminhando, às vezes quando chega no final do dia, se eu não me deitar logo, eu caio porque meus pés estão muito cansados. Mas o povo de Israel não inchou os seus pés. As roupas não envelheceram. As sandálias não se acabaram no deserto. Por mais que tivesse calor, a quintura que nós costumamos falar no nosso Ceará, mas o deserto foi um deserto de provações, mas Deus também abençoou aquele povo no deserto. E a verdade é que toda a nossa vida depende do nosso Criador. Tudo o que nós fazemos hoje depende de Deus. Se Deus abençoa, nós fazemos as coisas certas. Mas se Deus ele tira, às vezes a gente quer reclamar, mas Senhor, por quê? Mas Deus ele sabe de tudo e de todas as coisas. Mas quando nós estamos em circunstâncias normais, muitas das vezes, infelizmente, nós esquecemos do Pai. Se você está empregado, se você tem o seu alimento, se você tem onde vestir, tem seu transporte. Mas muitas das vezes, nos nossos dias normais, quando nós estamos normais, a gente esquece do nosso Pai. Mas quando a dor aperta, ou quando alguém adoece, ou quando o desemprego bate na nossa porta, aí nós lembramos do nosso Pai. Senhor, abre a porta. Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Nós devemos constantemente bater na porta do nosso Deus. Se nós estivermos bem de saúde, mal de saúde, se a gente tem abundância nas nossas vidas, se a gente tem, às vezes, percas nas nossas vidas, nós devemos sempre bater e buscar a face do nosso Senhor Jesus. E não só nos momentos bons, e nem nos ruins, mas constantemente em todas as vezes em nossas vidas. E às vezes nós pomos as nossas confianças no dinheiro, na nossa família. O transporte é inteligente, o celular é inteligente. Mas no deserto as coisas em que confiamos falham. E quando nós estamos na aprovação,
Por mais que você diz, fulano vai me ajudar. Às vezes você procura fulano e ele, não posso não hoje não, vem amanhã. Aí você vai amanhã, não, hoje não dá certo não, vem outro dia. E assim vai. Não confie em homem mundano, não confie em objetos, em coisas. Confie somente no Pai Celestial, porque Ele nunca falha e nunca há de falhar para conosco. Temos de depender exclusivamente dEle, do nosso Senhor Jesus. Então vemos como Deus, Ele é Deus Todo-Poderoso. E descobrimos que dependemos de Deus, mais fortes ficamos. Quanto mais nós dependemos de Deus, mais fortes nós ficamos. E a nossa dependência de Deus é justamente essa. Quanto mais nós dependemos dEle, quanto mais nós fazemos coisas para Ele, quanto mais nós oramos e buscamos a face dEle, mais Ele nos abençoa, mais Ele nos usa, mais Ele nos capacita. Senhor, tem fulano que está precisando de uma coisa. Ele te usa, Ele te capacita para poder chegar até aquela pessoa. Deixa ser usado por Deus. Seja instrumento de Deus aqui na terra. Prepara o caminho para que outras pessoas sejam abençoadas e conheçam a palavra de Deus. Nós devemos preparar esse caminho, porque Jesus ele está voltando. Não sei se será no nosso tempo, ou daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, não sei. Mas Ele vai voltar, isso nós já sabemos. A segunda coisa que nós aprendemos, que também no deserto é um lugar de preparação. Olha o que diz os versículos de 1 a 3 de Mateus. Naqueles dias, surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor. Façam veredas retas para Ele. Nós sabemos que no deserto há uma certa preparação. E aí João Batista está anunciando ali no povo de Israel. Está anunciando que Jesus vai voltar. Arrependam-se dos vossos pecados, porque está próxima a vinda de Jesus. E nós não sabemos quando vai acontecer. E aí, estamos preparados hoje? Se Jesus voltar agora, você está preparado, igreja? Nós devemos pensar na volta de Jesus. E nunca pensar que isso não vai acontecer. Não vai ser na minha geração. Nós não sabemos. E nem os anjos sabem quando vai acontecer essa volta. Antigamente, quando um monarca ou um rei que viajava por regiões desertas, ele teria uma equipe de homens à frente dessa viagem. Homens que iam à frente, tampando os buracos, vendo se não tinha perigo, vendo se eles davam por passar ali tranquilamente. E aqui está João Batista, está preparando o caminho. João Batista está fazendo aqui, está preparando o terreno para quando Jesus voltar, para levar o teu povo. Nós, como igreja, devemos preparar o terreno aqui na terra. Prepara o terreno, pregando, orando, mandando mensagens nos nossos grupos familiares da palavra de Deus, falando para o amigo, falando para alguém no local de trabalho. Jesus te ama, Deus abençoe você e assim por diante. Prepara o terreno, porque o fim e a volta de Jesus está próximo. Muitas das coisas já têm acontecido. Nós já temos aí as doenças que já surgiram, quase incuráveis, mas Jesus ele está voltando. E quanto mais a gente vê as coisas acontecer, mais confirma que Ele está próximo da sua vinda. E aí João Batista, o mesmo João, que um pouco mais à frente depois ele vai batizar Jesus, esse é o João que está preparando o terreno para Ele estar avisando, para a gente se arrepender, porque o nosso Jesus ele vai voltar. E João Batista tem aí um sentido espiritual, estava chamando Israel a preparar o coração para a chegada do Messias. Por vezes Deus nos colocará no deserto para que venhamos a nos preparar. Preparar para o quê? Para a volta dele. Às vezes nós estamos passando por provações, por dificuldades, mas Jesus ele está nos capacitando. Porque existem pessoas aí afora que estão no alcoolismo, que estão nas drogas, estão sendo assaltantes, mas nós estamos preparados e estamos sendo preparados por Deus no deserto para poder levar o amor de Deus para essas pessoas. Por mais que a gente passe por dificuldades, estamos sendo capacitados, preparados para fazer o agir de Deus para a vida dessas pessoas. Quem quer ser instrumento de Jesus aqui na terra? E Ele vem nos confirmar: arrependei-vos,
porque está próximo o reino de Deus. E nesse versículo, Deus ele não apenas nos chama para o arrependimento, mas Ele nos chama que também é importante a gente se arrepender para a nossa salvação. Hoje eu não vou pedir perdão a Deus não, porque amanhã eu faço isso. Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Às vezes o amanhã não pode vir, o amanhã pode ser tarde. Peça perdão ao Pai. Nós somos pessoas pecadoras, somos, mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que de vez em quando, quase sempre diz assim: não faça isso que é errado, não faça isso que é pecado. E o mundo aí afora não tem esse Espírito Santo dentro deles. Cabe a nós levar esse amor para essas pessoas. Cabe a nós propagar o amor de Deus para essas pessoas, para que também sejam salvos. Não há na terra, não há no céu somente 5 vagas, 10 vagas para a salvação, não. Todos nós aqui nós seremos salvos pela graça de Deus. Mas cabe também a nós levarmos a nossa família. Cabe também a nós levarmos o amigo da esquerda de nossas casas, da direita, da frente e de trás. Cabe a nós também propagar esse amor para as pessoas também conhecer o amor de Deus. E aí nós, como falamos dessa questão da salvação, do nosso arrependimento, da gente pedir perdão pelos nossos pecados, e nós sabemos que a nossa pátria, o nosso galardão não é aqui na terra. Nós às vezes passamos 30, 40, 60 anos, quem tem mais um pouco aqui entre nós, e aí no finalzinho de nossas vidas a gente pede o galardão por causa de um erro nosso. Vamos manter nossos pés firmes, vamos manter nossos pés sobre a rocha, vamos sempre fazer as orações, pedir a Deus misericórdia, pedir perdão, por mais que tenhamos errado ou não, mas sempre peça perdão a Deus, para que por mais que não, pedir perdão nunca é demais. Por mais que você não tenha errado, mas sempre peça perdão a Deus. Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, perdoa as minhas transgressões, que Ele há de perdoar com todo o vosso coração. E quando nós falamos dessa salvação, é o nosso maior sonho, de estar com Ele justamente nos céus, estar ceando com Ele, estar louvando a Ele, estar cultuando a Ele 24 horas por dia. E às vezes a gente vem para cá, para a igreja, escutamos os louvores aqui do começo, a gente se entrega de todo o coração. Imagine quando a gente estiver próximo a Ele, face a face com Ele, adorando e exaltando e glorificando: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse é meu maior desejo enquanto cristão, estar justamente ao lado dEle, cultuando e exaltando a esse Deus ao qual nós servimos. Muitas das coisas Ele já fez na minha vida, e eu acredito que ainda há de fazer muito mais. Mas Deus é o Deus Todo-Poderoso. Deus é o Deus misericordioso para cada um de nós. Em Lucas capítulo 17, versículo 21, porque o reino de Deus está dentro de vós. Não somos seres humanos vivendo experiências espirituais, mas nós somos seres espirituais vivendo experiências humanas. Quando nós aceitamos a Cristo, nós deixamos de ser apenas um ser humano e nós temos uma vida espiritual. Constantemente nós lutamos contra a carne e o espírito. O espírito quer prevalecer, mas a carne às vezes é fraca. Não faça isso não, não vá não. Mas nós devemos sempre deixar o Espírito Santo falar mais dentro de nós, ser cada vez mais forte dentro de nós. E sempre deixar o Espírito Santo falar para conosco. E aí nós somos apenas um ser humano. Nós somos um ser espiritual vivendo experiências humanas aqui na terra. E muitos aí afora só vivem essas experiências humanas e não quer saber do lado espiritual, o quanto importante é para nós a vida espiritual. Devemos estar constantemente nos preparando para a chegada do nosso Senhor Jesus, nos afastando radicalmente dos pecados desta terra, produzindo assim frutos dignos de arrependimento. Deus, Ele vai te levar ao deserto para te preparar. Segundo tópico que eu falei aí, que eu citei, que o deserto é um lugar de preparação. Ei, meu irmão, se você está passando por essa dificuldade, mas Deus está te preparando. Deus Ele vai te dar o melhor para você. Deus Ele vai te usar. Deus Ele vai entrar com bonança. Deus vai entrar com misericórdia para a tua vida. Se prepare,
que tua hora vai chegar e Deus vai agir na tua vida, em nome santo de Jesus. A terceira coisa que eu queria citar é que o deserto também é hora ou é o momento da gente descobrir o que é essencial nas nossas vidas. João Batista, ele vivia e pregava no deserto. E a vida de João Batista era uma vida muito simples, sem comodidades, sem escolher roupas certas, sem escolher o alimento certo. Hoje eu não quero carne de gado, quero carne de porco. Não, ele tinha uma vida muito simples. Mas o mais importante para João Batista era anunciar e para as pessoas se arrependerem. E essa vida simples a gente devemos levar. Mas não estou falando de vida simples, mas vida simples de pregar o Evangelho de Jesus Cristo, falar do amor de Deus. E nós temos essa missão tão importante quanto João Batista teve. Se quando eu conheci a minha esposa, ela não tivesse falado de Jesus para mim, talvez eu não tivesse aceitado Jesus. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Mas como é que é isso? Como é que é aquilo? E como ela já era evangélica de berço, foi muito mais fácil para mim esse processo da transformação. Onde no mês de maio, eu me lembrando há 7 anos atrás, 8 anos atrás, enquanto aceitei Jesus, as pessoas vestiam-se de branco no mês de maio, lá na minha cidade, e eu também vestia-se de branco, pagava promessa. E eu era chamado na minha cidade de Pai de Santo. Pai de Santo. As pessoas brincavam comigo, mas quando eu conheci a verdade ela me libertou. Jesus, ele foi comigo e para comigo. E através dela, eu conheci justamente esse grande amor de Deus. E nós estamos aqui por causa do amor de Deus. E quando nós passamos por uma fase que parece um deserto, nós podemos perder muitas comodidades da vida. As coisas que nos davam conforto e prazer acabam falhando. E temos de aprender a viver com menos. E eu me lembro muito bem que nós, quando passamos por o deserto, e esse deserto eu passei há pouco tempo atrás, a gente fica fazendo planos. Hoje nós vamos comer isso aqui, amanhã faz isso aqui. Porque às vezes a comida é escassa, na verdade, quando a gente está no deserto de emprego, de alimentação. Mas quando a gente vem na bonança, nós também agradecemos a Deus. Senhor, obrigado pelo emprego. Senhor, obrigado por ter feito maravilhas coisas na minha vida há tempos atrás. Lembre-se de Deus, dos momentos bons, dos momentos ruins. O deserto é momento da gente estar mais próximo de Deus. A dificuldade vem, mas é o momento da gente se lembrar cada vez mais forte de Deus. Orando, buscando, cultuando e não se entristecendo. Lembre-se de Deus constantemente nas nossas vidas. Mas é então que descobrimos que muitas das coisas que achamos essenciais são desnecessárias. E às vezes, estou sem dinheiro para poder pagar a Netflix porque eu estou desempregado. Estou sem dinheiro para pagar a Amazon Prime porque estou desempregado. Nós percebemos realmente as coisas que são essenciais na nossa vida. Primeiramente, termos a palavra de Deus, buscarmos a palavra de Deus. Segunda coisa, orarmos a Deus, sempre pedindo discernimento, que o Espírito Santo de Deus fale conosco. Terceira coisa, falar do amor de Deus. Isso é essencialmente para a vida de todo cristão. Nós, como cristãos, como evangélicos, devemos fazer isso. E uma vez eu fui perguntado na escola: professor, você é evangélico, mas por que as pessoas devem pagar dízimo na igreja? Eu fiquei assim, por que a pergunta? Não, professor, eu queria saber. Eu fui falar de todo o contexto, por que a gente paga dízimo, por que a gente deve fazer as coisas para Deus. Primeiro, agradecimento a Deus, gratidão a Deus. E segundo, precisamos de equipamentos, de energia, precisamos de ventiladores. Tem toda uma questão de amparagem para poder preparar o culto para Deus. Se a gente for aqui afora, fazemos o culto? Fazemos. Mas se chover, nós precisamos de um templo para adorar a Deus. Então é daí que vem a importância do dízimo para as igrejas. Que infelizmente muitas pessoas, porque pastor é assim, assim, assim. Mas nem todos são assim. Existem homens e mulheres de Deus ainda aqui na terra. E nós temos um aqui na nossa igreja que é homem de Deus, nosso pastor Dimas. Então por isso que nós vemos as coisas dentro de nossa igreja crescer. Há pouco tempo atrás, quando eu cheguei aqui, não era rebocado, não era pintado. Nós não tínhamos o carpete aqui no altar. As coisas vão sendo transformadas a pouco. Nós não tínhamos ventilador na nossa igreja. O calor era muito maior do que é hoje. Mas daqui um dia vai ter ar-condicionado, viu, Levi? Em nome de Jesus. Então nós vamos viver com pouco,
mas devemos seguir e saber que o essencial é seguir Jesus Cristo. O essencial é termos Jesus Cristo nas nossas vidas. Podemos passar dificuldades, viver com pouco, mas o mais importante nas nossas vidas é estar com o nosso Senhor Jesus Cristo. A quarta coisa que nós aprendemos com essa passagem é que nós vamos vencer a tentação. Antes de Jesus começar o seu ministério, ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, onde ele foi tentado pelo diabo. Falei um pouquinho antes no início da pregação. Ele enfrentou todo tipo de tentação, mas ele, como Deus Todo-Poderoso, Filho do Pai, Filho do Abba, ele não enfraqueceu, ele enfrentou e venceu as tentações do diabo e as ciladas do inimigo. Em Lucas capítulo 4, versículo de 1 a 4, vem dizendo o seguinte: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem do nosso Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso. Nós não precisamos apenas do pão, mas o que é importante para todos nós é justamente o alimento espiritual. Você pode passar dificuldade, mas o alimento espiritual é mais importante que o alimento carnal. O que você tem alimentado constantemente? Sua carne, o seu espírito. O que você tem feito mais na sua vida? Alimentar a sua carne, o seu espírito. E às vezes o nosso lado espiritual, nós nos alimentamos constantemente. Eu costumo muito alimentar, às vezes nas minhas salas de aula, os alunos escutam muito eu louvando a Deus. Canto um louvor que eu gosto, constantemente faço isso nas minhas aulas, antes de começar a explicação de conteúdo. As pessoas perguntam assim: professor, você é evangélico? Sou, com todo orgulho. E aí nós devemos fazer isso, andar por onde nós vamos e levar o brilho celestial para as pessoas, para que pessoas também conheçam e sejam transformadas assim como nós fomos transformados pelo nosso Deus Todo-Poderoso. E aí no deserto nós somos confrontados com essa realidade do pecado. Nós temos uma escolha: sucumbir ao pecado ou deixar ele agir nas nossas vidas. Não há lugar para esconder. Temos que admitir nossas fraquezas a Deus e pedir a Ele que nos fortaleça para superar a tentação. Eu imagino quanto foi difícil. Às vezes nós fazemos um jejum de 12 horas. Às vezes tem pessoas que conseguem fazer por 18, quase 20 horas de jejum. Tem dia que a gente acorda um pouquinho mais cedo no nosso costume. A gente fica até 10, 11 horas sem comer nada e conseguimos passar tranquilamente. Mas quando diz o seguinte: hoje eu vou fazer o jejum para Deus, você sente fome, sente dor de cabeça, sente embrulho no estômago, sente enjoo. Isso é o inimigo tentando lutar contra a carne. E aí, o que acontece? Peça Jesus para que Ele venha adentrar, que Ele venha consagrar o seu jejum, para que você consiga superar essa tentação. E o nosso Jesus, Ele foi realmente tentado. Passou os 40 dias e 40 noites. Depois a fome apertou. O diabo tentou fazer com que Ele pecasse, mas Ele não cedeu nenhum momento para o diabo. E Ele venceu o pecado, Ele venceu a tentação. Quando Elias ele foi para o deserto, ele não estava bem. Ele tinha realizado milagres incríveis diante de todo o povo de Israel. Mas em vez de ver um grande avivamento, Elias foi ameaçado de morte. No deserto, quando Elias estava no deserto, ele pediu para morrer, pediu para ser morto. Jesus, tira a minha vida. E Deus levou ao monte e falou com ele e restaurou Elias. Eu estava pesquisando essa passagem de Elias em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9 ao 11. Quando ele sai para o deserto, ele pede a Jesus para tirar a sua vida, para poder morrer. E o que acontece? Deus entra com providência. Faz os pássaros trazer o alimento para Elias, para que ele pudesse se alimentar. Existia um rio
que nesse momento estava com água para justamente Elias poder tomar essa água. E aí Deus lendo com providência na hora certa, no momento certo de nossas vidas. Assim como Ele fez com Elias, assim como Ele fez com o povo de Israel. A quinta coisa que nós aprendemos, falando um pouco sobre o deserto, é que nós nunca percamos a esperança. Nunca perca a esperança. Que o momento certo, o dia exato, a hora certa há de chegar. Aquele povo de Israel passaram 40 anos. 40 anos. Mais velho que a idade que eu tenho hoje. É uma vida inteira passar no deserto. 40 anos, andando. E as coisas, entre aspas, não acontecer. Mas Deus ali, Ele tentou conhecer o coração de cada um dos seus filhos. Ele quis provar que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Que Ele supre todas as nossas necessidades. E esse tempo todo que eles passaram, nunca perderam a esperança quem estava à frente. No caso, Josué. Josué nunca perdeu a esperança que dias melhores iriam acontecer. Que dias melhores iria vir. E Josué, ele persistiu e teve a esperança. E não desistiu. Nada foi fácil, mas ele nunca se esqueceu de quanto Deus já tinha feito por ele. E às vezes nós somos ingratos, perdão a palavra, mas nós somos tão ingratos às vezes que nós reclamamos de nossas vidas muitas das vezes. Quantas bênçãos você já recebeu de Deus na sua vida? Eu, se eu for contar, as minhas duas mãos não conseguem contar as bênçãos que eu já recebi. Curas, transformação, a questão de livramento, já foram muitos, e às vezes nós acabamos esquecendo. Não, faça como Josué, tenha esperança, mas nunca esqueça de Deus. Coloque Deus sempre à frente de vossas vidas, e nunca esqueça que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que nós devemos ser sempre gratos a Deus. E a verdadeira esperança, ela não morre no deserto. Quando vem a dificuldade, aprendemos a confiar em Deus. Eu me lembro uma vez que quando bate aí a dificuldade, Senhor, essa prova vai passar. Pode passar 5 meses, 6 meses, 7 meses, Senhor, mas a esperança está ainda em você, Senhor Jesus. A esperança é que dias melhores irão acontecer. A esperança é que você vai abrir a porta para mim. A esperança é que você vai transformar o meu vizinho, a minha família. A esperança é que você vai converter, vai ser aí curado a barriga de minha esposa. Mas há ainda a esperança para o povo de Deus. Tenha esperança, tenha bom ânimo. No mundo nós teremos aflições, mas Ele já venceu o mundo. E Ele vai nos libertar, vai nos transformar e vai nos curar em nome santo de Jesus. Quando chegar a hora mais difícil, lembre-se que sempre há uma saída. Sempre há uma saída para aqueles que confiam no Senhor. Ore a Deus, busque a Deus, para que Ele realmente faça as coisas acontecer nas nossas vidas. Sexta coisa, sexto tópico. O deserto também é um lugar de libertação. Assim diz o Senhor, em Jeremias 31, versículo 2. O povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. O povo que passara 40 anos no deserto e que havia presenciado o que Deus tinha feito no Egito, por intermédio de Moisés, murmura ao estar passando por ali. O povo lá do Egito, quando saiu do Egito, nós podemos dizer que era um povo um pouco ingrato. Porque Deus tirou da escravidão, Deus libertou o seu povo, e eles começam a reclamar. O alimento aqui é escasso. Só tem o mesmo alimento. Só tem as mesmas roupas. Vamos caminhar esse tempo todo. E eles esquecem que há um Deus supremo, um Deus todo-poderoso. Por mais que aconteça esse lugar, questão do deserto, por mais que a gente passe por deserto e dificuldade, mas lembre-se que coisas melhores há de vir. Que coisas melhores vão ser transformadas em nossas vidas. Em certas ocasiões, Deus nos levará ao deserto para que venhamos a abandonar determinados vícios que ainda nos prendem ao nosso pecado. Não se prenda ao Egito. É no deserto que Jesus quer te libertar. É no deserto que Jesus quer falar com você mais próximo. É no deserto que Deus está provando você.
É no deserto que Deus está vendo o seu coração. É no deserto que Deus está agindo na sua vida. É no deserto que a gente está passando dificuldade que Deus está curando o teu povo. E eu me lembro que a dificuldade que eu tive muito grande na época de pandemia, eu estava com meu padrinho, minha mãe e meu tio internado em UTI. E esse deserto que eu passei, graças também à minha casa, minha esposa, a questão das orações, a mulher que ora muito também dentro de minha casa, mas que esse deserto que eu passei, estava aqui em Chorozinho, preocupado, mas o pastor, e agora, pastor, vamos fazer o quê? O jeito é a gente começar a estudar para fazer as transmissões online. E aí hoje nós fazemos, infelizmente, graças à pandemia, nós podemos dizer essa palavra, tá? Mas nós aprendemos, estudamos, buscamos, e eu não podia ir para Moura Nova, porque eu não poderia visitar meus familiares no hospital, que era distante, e não poderia nem entrar, com medo também da pandemia. E a única coisa que eu fiz foi orar a Deus. Me deitava no chão, começava a orar a Jesus, e eu sentia a presença de Deus naquele local, no meu quarto, e Deus agindo lá com meus familiares. Nenhum das 3 pessoas que eu citei aqui, nem minha mãe, nem meu padrinho e nem meu tio, faleceram de Covid. Eles foram restaurados pela presença de Deus. Eles foram curados pelo poder santo do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que eu carrego mais dentro de mim é a gratidão a Deus e principalmente o testemunho que minha mãe tem, que eu sei que um dia ela vai se converter ao Evangelho. É que ela viu pessoas estranhas orando por ela dentro de uma igreja. E essas pessoas, cada um de vocês se curaram juntamente comigo para que ela fosse curada. E esse é um milagre que aconteceu na vida dela, mas que eu sou grato a Deus também por isso. Para a gente encerrar, chamar os meninos para cá também para a gente adorar a Jesus juntos. Que o deserto, para a gente finalizar, também é um lugar de sinais, graças e glória de Deus. Tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no deserto, no Egito e no deserto, em Números 14, 22. Foi no deserto que o povo de Deus viu a maioria dos sinais sendo realizados. Ninguém explica, mas o maná caía todo dia, de manhãzinha cedo, as pessoas iam lá, faziam os seus pães e se alimentavam. Se você pegasse uma porção a mais do maná para guardar para outro dia, aquele maná já não servia, ele se estragava. Se você fizesse a quantidade a mais de pães e guardasse num armário, por exemplo, na tenda, no outro dia ele estava estragado. Deus, ele providencia todo santo dia o nosso alimento. Todo santo dia de Jesus, ele está conosco, nos alimentando, nos curando, na nossa frente, nos libertando, nos livrando da tentação e do mal. Todo dia ele está conosco, sempre e sempre. Para a gente concluir, de repente a gente se vê no deserto. As lutas, desafios surgem e acontecem nas nossas vidas. Os problemas acumulam e às vezes a gente fica um pouco sem paz. A gente perde a vontade de orar, mas deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus te libertar. Busque cada vez mais a face do nosso Senhor Jesus no deserto, porque o deserto é onde Ele vai escutar mais facilmente as suas orações, porque Ele quer conhecer o teu coração, não somente na felicidade, mas na tristeza. Também busca a face do nosso Senhor Jesus. E para a gente encerrar, eu queria ler novamente os nossos versículos iniciais. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Nós devemos preparar o caminho para que outras pessoas conheçam o amor de Deus. Devemos preparar o caminho para que Deus aja nas nossas vidas. Prepara o caminho, porque Jesus, Ele está prestes a voltar. Prepara o caminho para que a gente consiga salvar outras pessoas aqui na terra. E Deus, Ele quer transformar o teu deserto em mananciais, em bênçãos. Mas antes, Ele quer te mudar. Ele quer que te veja e quer te ver cada vez mais semelhante ao teu Filho Jesus Cristo, com mais bênçãos, com mais oração, com mais pregação, com mais busca à face dEle e principalmente sendo pessoas mais gratas a Ele.
sejamos mais gratos, porque até aqui Ele tem nos sustentado e ainda há de sustentar e ainda há de nos livrar cada vez mais. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Tudo deixarei, tudo entregarei, sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. As minhas mãos eu quero, e em louvor, meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos, em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos, Rei dos reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra Te adorar,
prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Alguém essa noite quer se reconciliar com Jesus? Alguém está precisando de oração? Amém? Feche teus olhos, vamos fazer a oração. Queria agradecer o irmão que veio aqui nos visitar. Estou conhecendo agora, foi meu aluno também, ó. Ixi, o pastor não está aqui. Mas que aqui é a casa de Deus. Sinta bem à vontade. Um prazer estar recebendo aqui na casa do nosso Senhor Jesus Cristo. Feche teus olhos em nome de Jesus, vamos orar. Vamos para nossas casas. Maravilhoso, eterno Deus, graças nós te damos, Senhor, por essa noite, pelas bênçãos derramadas sobre nós, Senhor, nesse local, Jesus. Pelas bênçãos derramadas sobre nossas vidas, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, por cada dia você derramar o teu maná sobre nós, Jesus. Derrama cada vez mais o teu alimento espiritual nas nossas vidas. Restaura, Senhor, nossas vidas. Cura quem está precisando de cura nessa noite, Jesus. Cura também, Senhor, nossas feridas, a nossa alma, Senhor. Entra com a tua mão poderosa sobre cada um de nós. E aquelas pessoas que não puderam estar aqui também, Jesus, seja com eles. E que domingo possa estar aqui todo mundo junto, te cultuando e te adorando mais uma vez mais, Jesus. Leva para nossas casas. Acampa anjos ao redor de cada um, Senhor, desses carros, dessas motos que irão para nossas casas, Jesus. Esteja sempre à frente de nós, derrubando as muralhas e destruindo todas as barreiras ao nosso lado, Jesus. Assim que nós choramos, assim que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus. Ali na saída tem o nosso lanche, nossa cantina. Abençoe em nome de Jesus.